Então, quantas vezes você já ouviu que as cotas raciais são benefícios para os negros que não querem estudar? Pois é. Então vamos aos fatos. Sem enrolação, sem culpa, sem discurso de político. Só história, dados estatísticos. Então, vamos ao começo. Entre 1550 e 1888, o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África em todo o mundo. A gente fala mais ou menos 5 milhões de pessoas, mais que qualquer outro território das Américas. E não foi um detalhe da nossa história. Foi a base econômica do país por quase 300 anos. Açúcar, ouro, café, tudo rodava em cima de trabalho escravo. E o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, em 1888. E aqui vem a primeira pergunta que pouca gente faz. Quando a Lei Áurea foi assinada, o que aconteceu no dia seguinte? Ótima pergunta. Quase nada. Isso mesmo. Não teve terra, não teve dinheiro, não teve escola, não teve emprego formal para as pessoas recém-libertadas. A abolição jurídica aconteceu, mas a inclusão social não. É tipo soltar alguém de uma corrida que já começou há 300 anos e falar, prontinho, agora é só correr igual. Só que sem tênis, sem água e com o resto do pelotão décadas na frente. Antes de chegar nas cotas, precisa explicar um termo que todo mundo usa e nem sempre entende direito: racismo estrutural. Boa, porque tem gente que ouve racismo estrutural e pensa logo em alguém xingando alguém na rua. Só que não é bem isso. Racismo individual é aquele: uma pessoa faz ou fala algo racista ali, na hora. Dá pra apontar o dedo pra ela. Racismo estrutural é outra escala. É quando o racismo não depende de ninguém estar sendo malvado naquele momento, porque ele já está embutido no funcionamento normal das instituições. No mercado de trabalho, na justiça, na saúde, na educação, na política. O jurista Silvio Almeida resume assim: o racismo não é um desvio, uma exceção às regras. Ele é parte da própria forma como a sociedade foi organizada historicamente. Funciona como regra, não como bug. Pensa numa fábrica de carros que há décadas monta o banco do motorista sempre um pouco torto, sem ninguém decidir isso de propósito hoje. Ninguém que trabalha na linha de montagem atual quis deixar torto, mas todo carro que sai de lá continua saindo torto, porque o molde de base é esse. É por isso que dá para ter racismo sem racista à vista. Estatísticas que mostram menos gente negra em cargos de chefia, mais gente negra parada pela polícia, salários menores para função igual, mesmo quando ninguém ali, isoladamente, fez ou disse nada. É importante dizer, esse conceito é usado hoje na sociologia, no direito e em políticas públicas no Brasil e no mundo. Mas como todo conceito das ciências sociais, também tem quem debata seus limites e sua aplicação prática. A ideia central, porém, que dados objetivos sustentam, é simples. Desigualdades raciais persistentes não exigem uma a uma um vilão identificável para existir. E é exatamente esse molde torto herdado de gerações que políticas como as cotas tentam corrigir, não punindo alguém do presente, mas ajustando o resultado que o sistema historicamente produziu. É nesse cenário que entra a Lei de Cotas, a Lei 12.711, sancionada em 2012. Ela reserva metade das vagas das universidades e institutos federais para quem estudou em escola pública. E dentro dessa metade, parte é destinada a estudantes pretos, pardos, indígenas e, mais recentemente, quilombolas e pessoas com deficiência. Repara, não é trocar quem entra por quem sai. É garantir uma fatia mínima de vagas para quem historicamente batia na porta e não conseguia nem chegar perto da maçaneta. E os números? Em 2012, cerca de 40 mil estudantes entraram nas federais por ação afirmativa. Em 2022, esse número passou de 108 mil por ano e mais de 1,1 milhão de estudantes ao todo na década. E não é só quantidade. O Censo da Educação Superior de 2022 mostrou algo que surpreende muita gente.
Estudantes cotistas têm taxa de permanência e conclusão do curso até 10% maior do que estudantes de ampla concorrência. Ou seja, entraram, ficaram e se formaram. Em 2023, a lei foi atualizada e virou permanente, sem prazo de validade, e passou a incluir também quilombolas. A abolição acabou com a escravidão legal, mas não eliminou as estruturas que produzem desigualdade racial. Reparar essa história significa criar condições para que pessoas negras tenham acesso real às mesmas oportunidades e ao pleno exercício da cidadania. Assim, para Djamila Ribeiro, reparação não é pagar uma dívida do passado apenas em sentido financeiro, mas enfrentar os efeitos persistentes da escravidão por meio de reconhecimento histórico, ampliação de direitos e redução de desigualdades estruturais. Agora, cotas são só uma peça de um debate maior: reparação histórica. A ideia central, defendida por parte dos movimentos negros e de pesquisadores, é: se um país lucrou por séculos com o trabalho escravo e não indenizou ninguém na abolição, o Estado tem alguma responsabilidade em reduzir essa desigualdade herdada. E isso não é exclusividade do Brasil. Os Estados Unidos discutem pagamentos e políticas afirmativas há décadas. A África do Sul criou políticas de inclusão econômica pós-apartheid. Cada país escolheu um caminho: cotas, fundos, programas de crédito, políticas de terra. Então, resumindo os últimos 10 minutos e os últimos 400 anos. Escravidão longa, abolição tardia e incompleta. Um racismo que virou parte da engrenagem, não só atitude individual. Cotas como uma resposta possível a essa engrenagem, com resultados mensuráveis. E reparação como um debate maior, ainda em aberto, com gente séria dos dois lados da discussão. A gente não veio aqui te dizer o que pensar. Viemos te dar o histórico e os dados para você pensar com mais informação. Então fica a pergunta para você levar dessa conversa. Se o ponto de partida nunca foi igual, o que você acha que é justo para equilibrar a corrida? Deixe a sua opinião nos comentários, com o respeito que esse assunto merece. E se você quer se aprofundar, procura o Censo da Educação Superior do INEP e os relatórios do IBGE sobre desigualdade racial. Números que valem mais que 1000 discursos. Se você gosta das nossas histórias, faça parte do nosso canal. Clica no sininho e deixe o seu comentário. Até a próxima!